Olá, agora eu quero começar a falar sobre conflitos, especificamente conflitos na sala de aula. A gente sabe que sala de aula é um espaço de diversidade, de interesses diversos, de disputas e, consequentemente, de conflitos, e isso é normal. Uma coisa que é interessante é que existem diversos tipos de conflitos, mas todos eles vêm acompanhados de sentimentos e de emoções. O interessante é que, como os conflitos normalmente em sala de aula ou até fora da sala de aula são protagonizados e vivenciados pelos alunos, então o professor tem uma oportunidade maravilhosa aí, vamos dizer assim, para trabalhar isso com os alunos e para trabalhar, consequentemente, a famosa inteligência emocional. Trata-se de uma atividade que deve ser realizada coletivamente, tá? Então, assim, diante de um conflito, alguns alunos participaram diretamente do conflito, outros viveram aquele cenário, enfim, então todos eles têm condições de participar desse tipo de atividade coletiva. Participar como? Né? Então, refletindo sobre o que aconteceu, investigando, fazendo perguntas, tentando entender qual era o cenário naquele momento, como que as pessoas estavam, como que se sentiram. E é muito legal também nós buscarmos uma solução e, uma vez que a solução foi encontrada, é interessante que ela seja cumprida. Veja como é interessante nós trabalharmos todo esse processo. De forma bem conservadora, tradicional, diante de um problema, de um conflito, né? O que o professor normalmente faria? Então, se aquele aluno incomodou muito ali na sala de aula, ele pede para que o aluno se retire. Se for uma criança, ele dá uma bronca, ele fica exaltado. As crianças logo vão perceber que o professor está exaltado e isso também vai acabar contagiando ali o clima. Ou o professor pode, de repente, chamar a coordenação, encaminhar o aluno na direção, enfim, são as famosas medidas punitivas, não é? Acontece que esse tipo de medida pode até, de repente, ocultar o problema, ocultar o conflito, mas não contribui para a solução do conflito. E também não contribui para que os alunos desenvolvam a inteligência emocional, tenham a oportunidade de desenvolver a empatia, tenham a oportunidade, por exemplo, de estabelecer uma relação de confiança com os demais colegas, restaurar uma relação. A nossa preocupação aqui é isso. Quando eu falo conflitos em sala de aula e resolução de conflitos, o que eu quero com isso? Eu quero utilizar esse momento como uma oportunidade para que os alunos possam desenvolver competências socioemocionais. O que nós queremos é que as crianças possam perceber e refletir sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos. Nós, professores, precisamos ajudar os nossos alunos a perceberem a existência tanto de sentimentos desagradáveis, como, por exemplo, medo, tristeza, e também sentimentos agradáveis. Eu parto da seguinte situação: imagina aquele seu aluno, uma criança que tem um pai muito reativo, pai estilo pavio curto, aquele que diz que não leva desaforo para casa. Essa criança está acostumada a ver o pai resolvendo conflitos sempre de forma reativa. Normalmente ela vê o pai desequilibrado emocionalmente e ela aprende a ser desse jeito e a agir dessa forma também. Essa criança tende, na escola, a agir como o pai faz, ou seja, ela tende a ser pavio curto também. Qual é o papel da escola nesse caso? Quando eu falo, por exemplo, ajudar a criança a experimentar sentimentos agradáveis, é mostrar o outro caminho, é ajudar a criança a ressignificar a forma como ela se relaciona, na verdade, ajudar a criança a se relacionar bem. Ela vai ver o outro lado das relações interpessoais. Ela vai entender que quando nós resolvemos um problema, um dilema, um conflito através do diálogo e damos um abraço, fazemos as pazes, isso gera um sentimento agradável, ela pode experimentar então um sentimento agradável, isso é bom, isso é prazeroso e ela vai entender que existe um outro caminho para a resolução dos problemas. Agora vejam, fazer as pazes é sim, muito bom. Mas esse ato nobre, ele só vai ser realmente verdadeiro se houver a conscientização dos alunos, das partes, de todos aqueles que participaram do processo. Aí sim eu posso falar de restauração de relações, aí eu posso falar que o aluno está realmente desenvolvendo competências socioemocionais,
Aí eu posso dizer que esses alunos que participaram do conflito e resolveram o conflito estão prontos para cultivar relacionamentos saudáveis. Por fim, eu acho importante nós dizermos que os conflitos fazem parte do dia a dia. É muito difícil viver sem conflitos. Aos poucos os alunos vão aprender isso, as crianças, os adolescentes. Eles vão aprender que os conflitos fazem parte da convivência diária. E nós, professores, podemos ajudá-los de diversas formas, inclusive com atividades muito simples, como, por exemplo, realizando sessões de meditação, sessões com música, sessões de respiração. Pesquisas mostram que alunos que realizam atividades de respiração no início da aula tendem a lidar muito melhor com os conflitos no decorrer do dia. Então fica aí a dica.